estudantes, tudo bem com vocês? Por aqui, olha, tá tudo certinho. E hoje a gente vai ter uma aula bem interessante sobre sobre ciências. É porque um assunto está um pouco conectado ao outro e vocês já vão entender o porquê já já. E o tema da nossa aula é sobre ecossistemas. Eu adoro falar de ciências, é uma das minhas matérias favoritas. E qual é a sua matéria favorita, professora Mauricéia? Será que eles sabem, professora Sinara? Língua portuguesa. Eu não sei, né? A gente tem que perguntar, né? Você talvez não, mas eu tenho certeza que eles que estão aí no chat já sabem. Língua portuguesa, professora, eu adoro. Ai, que bom. E também a gente está aqui acompanhada da nossa intérprete, que está ajudando a gente aqui na língua da Libras. Seja muito bem-vinda também a Maria Helena, não é, professora Mauricéia? Todo mundo aqui reunido, feliz, contente para dar essa aula para os nossos estudantes. Então, vamos começar um pouquinho? Olha só a minha avatarzinha ali, ó, na paz, na natureza, no ecossistema bem equilibrado. E vocês sabem por que eu estou falando desse ecossistema equilibrado? Vocês sabem o que é ecossistema? Eu fico aqui só observando a Maria Helena ali fazendo a tradução para eu ver como é que ela fala ecossistema. Porque olha só que coisa linda quando ela fala ecossistema. Eu vou falar várias vezes para ela ficar fazendo várias vezes hoje. Olha só, gente. Lembrando que essa nossa aula a gente está aqui, ó, assistindo no ao vivo, mas também você pode acessar pelo tablet, pelo celular, com o aplicativo do Educa Recife. Também pode acessar pelo nosso canal do YouTube, lá o Educa Recife, que você vai encontrar todos os nossos vídeos, tanto dos anos iniciais, da educação infantil, dos anos finais, da EJA. Confere lá que você vai ver muita coisa boa, tá? E olha só, ecossistema. Lindo, né? Essa palavra, ecossistema. E tô aqui, ó. Tá vendo um cacto aqui, florido, bonito? Por que esse cacto está aqui? O que ele tem a ver com o ecossistema? Olha só, ecossistema é um conjunto de organismos que vivem em determinado local e interagem entre si com o meio, formando um sistema estável. Deu para entender? Ficou com dúvida? Qualquer coisa vocês vão perguntando ali à professora Mauricéia. Porque realmente, quando a gente fala o termo mais científico, às vezes a gente tem uma certa dificuldade para entender. Mas na aula vocês vão compreender melhor. E olha só, a minha pergunta é, todos os ecossistemas são iguais? Então, para eu lhe ajudar a você me responder a essa pergunta, se eles são iguais ou se eles não são iguais, eu quero que vocês pensem em todos os lugares que a gente existe aqui no nosso planeta Terra. Será que todos os lugares são iguais? Será que todos os lugares têm o mesmo clima? Será que todos os lugares têm o mesmo solo? Será que todos os locais têm a mesma temperatura? Daí você vai me tirar a minha resposta, se todos os ecossistemas são iguais. Aí você vai me dizer se sim ou se não. A Yasmin já está aquele dizendo que não, que nem todos os lugares têm o mesmo clima, não são iguais. Isso mesmo. Ela respondeu certo. Nem todos os ecossistemas são iguais. Mas olha só, cada ecossistema é formado por várias populações de espécies diferentes. Nenhum ecossistema é igual ao outro, certo? Nenhum é igual ao outro. Mas ele pode apresentar similaridades. Eita, enrolei até a língua. Similaridades. São coisas similares, parecidas, iguais. Por exemplo, uma característica que sempre vai estar presente em quase todos os nossos ecossistemas é o quê? A presença do Sol, porque o Sol é muito presente no nosso planeta. Salvo naquelas regiões, por exemplo, no fundo do mar, que ali o Sol não bate, ou dentro de uma caverna, que ali também o Sol não atinge. São poucos ecossistemas que não têm a relação com o Sol, mas em sua maioria todos têm. Estão entendendo mais ou menos como é que é? Vamos lá. Olha só esse ecossistema aqui.
Que bonitinho, os elefantes tomando um banho ali, olha, no rio, o filhotinho brincando na água, o outro filhotinho ali debaixo da mãe. E estão ali, ó, brincando feliz da vida. Vocês observam que pra gente viver nesse ambiente seria estranho. A gente não ia conseguir viver assim. Olha só ali atrás, aquelas árvores, que eles se alimentam provavelmente ali naquelas árvores. Ali tem a poça, né, com o rio, que para ele tá maravilhoso. E para eles ali, tá bom. Eles não precisam de mais nada. Então, esse ecossistema para eles ali está equilibrado, tá certo? Aqui a gente está vendo uma savana africana, que é a característica dessa savana aqui, ó. É iluminado pelo sol, como eu falei para vocês. Tem aquelas árvores ali. A gente está vendo que não tem muito outro tipo de vegetação, é mais uma vegetação mais seca, mais dura, mas também tem água potável para os animais poderem beber. Então, aquele ecossistema para esses elefantes está estável. Se a gente continuar, a gente vai ver outro ecossistema aqui. Olha só que lindo esse, o fundo do mar aqui. Nesse fundo do mar, a gente está vendo o que aqui? Observa aí comigo. A gente está podendo observar que tem peixes, certo? Tem algas. Tem alguns outros peixes diferentes um do outro. Eu estou vendo que tem muita água, por ser um oceano, né? Mas eu também observo que lá no fundo tem areia. E vocês podem também não estar prestando atenção, mas aqui por cima tem umas partes da água que estão mais claras que a outra. Vão ficando claras sutilmente, porque são o quê? São os raios solares que estão incidindo aqui nesse mar. E tem mais outras características também que a gente vai ver aqui futuramente nessa barreira de corais. Que nessa barreira de corais aqui tem um ecossistema também bastante estável. Mas exemplos de ecossistema que eu trouxe aqui para vocês observarem. Olha só, esse aqui para a gente é muito comum. Será que nossos estudantes conhecem esse ecossistema, professora Mauriceia? Ele é bem comum aqui, né, na nossa cidade. Eu acredito que eles talvez reconheçam. Olha só, na região litorânea tem bastante desse ecossistema aqui. Infelizmente, devido às chuvas, teve uma região que eu passei que muitas dessas árvores estavam cheias de sacos plásticos. Que não é muito legal ver isso, né? Mas diz aí pra gente que ecossistema é esse. Eu não quero que vocês leiam, não. Eu quero que vocês me digam. Pois é. Que é importante vocês saberem. A Yasmin, ela deu aqui um palpite, mas eu acho que ela não escutou a dica, porque ela está dizendo aqui que é a Amazônia. Não é a Amazônia, infelizmente. Ele fica aqui no Recife. A gente tem ele aqui no Recife. Pensa. Onde vivem os caranguejos, onde tem um movimento musical, que Chico Sainz faz parte. Nação Zumbi também. Olha só, já estou dando dica. Dando dica. São várias dicas, né? E olha, quando a gente passa ali pelas pontes, né? Perto da Rua da Aurora, perto do Palácio do Governo, a gente encontra, no Rio Caparibe, a gente vê assim, margeando este ecossistema. E também tem até uma nova avenida, né? Um novo percurso que criaram, que tem lá também o nome desse ecossistema aqui, que é Novo alguma coisa. A Nova, já chegou aqui, viu? Chegou? Completaram, professora. Olha aí. A gente aqui conversando e eles aí também já dizendo. E, inclusive foi a própria Yasmin, né? Olha, que ela que agora maravilha, descobriu Yasmin. que a gente está falando do mangue. Do mangue, isso mesmo. A gente está falando aqui do mangue, tá? Que é um ecossistema muito importante na nossa região aqui. Outro ecossistema que eu coloquei aqui, que também está envolto do nosso litoral, tá? Muito bonito, por sinal. Tem ainda áreas de preservação e a gente tem mesmo que preservar, é a Mata Atlântica. A gente tem alguns pontos ainda verdes da Mata Atlântica que estão intocáveis e a gente tem que sempre cuidar e preservar dessas regiões. Olha só, elementos que compõem esse ecossistema, porque eu estou falando aqui muito de ecossistema, ecossistema, não é só para o nosso intérprete ficar falando, tá, gente? Eu vou até pedir desculpa para ela que eu me empolguei, porque não é fácil ela falar essa palavra. Mas, por que a gente fala tanto? Para vocês memorizarem bem e compreenderem
como é que se caracteriza e o que é que faz parte. Olha só, a gente tem dois termos bem diferentes que vocês vão escutar bastante nessa aula, que são compostos por estruturas bióticas e estruturas abióticas. O que são esses bióticos e o que são esses abióticos? Observa que eu coloquei aqui separadinho os bióticos dos abióticos. Os bióticos aqui, vocês até que podem conhecer um pouquinho mais. Já os abióticos ali, vocês podem ficar com alguma dúvida, certo? Olha só, os elementos bióticos são os seres vivos que fazem parte da cadeia alimentar. Tudo que é ser vivo. Vocês estão lembrados que a gente deu uma aula aqui sobre ser vivo? Que eu coloquei isso aqui, ó, sobre os reinos dos seres vivos, que tem o reino animalia, o reino plantae, o reino fungi, o reino protista e o reino monera. Lembra que eu falei isso para vocês? Então, se não lembram, não tem problema, porque a gente vai rever agora um pouquinho, tá? Olha só, o reino animalia, que são esses animaizinhos que a gente já está acostumado de ver por aí. Tem na nossa casa, tem nas fazendas, tem no meio ambiente, tem tudo que é local. E olha só, aqui eu trouxe a capivara, que é um animal comum para a gente aqui também no Recife, que elas ficam aí nos riozinhos, dando seus passeios e são seres muito simpáticos. Mas fora a capivara, quais são os outros seres que fazem parte desse reino? A gente tem os anfíbios, a gente tem as aves, os mamíferos, que a capivara é um mamífero, os peixes, os répteis e os invertebrados. Também tem mais, olha. Depois do reino animalia, que faz parte dos bióticos, dos elementos bióticos, a gente também tem o reino plantae. Aí tá fácil. Reino plantae, olha aqui, eu não preciso nem falar, né, professora Mauricéia? Esse daqui tá de graça. Isso mesmo. É reino plantae, ó, botei até o verde aqui para facilitar a memória de vocês. Reino plantae, gente, a gente tá falando de planta. Tudo que é planta, planta. A árvore faz parte do reino plantae, porque ela é uma planta. Entre esses elementos do reino plantae, a gente tem as plantas ou os vegetais. Tudo que é verde. Pensa aí, tudo que é verde faz parte desse elemento biótico. Também, olha só, o reino fungi, olha só os cogumelos aí, ó, crescendo bonitinhos, que é um exemplo desse reino, que são os cogumelos. Estão vendo aqui? E tem outros elementos também que fazem parte desse reino, que são quais? As leveduras e os bolores. Os bolores, no caso, são os cogumelos. São aquelas coisinhas pretas que às vezes aparece, um mofo, que aparece muito na nossa casa nesse período do ano, né, professora Mauricéia? No inverno, eles adoram se proliferar. Verdade. É verdade, né? Na minha casa tá assim, ó, a gente tem que limpar sempre. Como é que tá na casa aí de vocês? Porque na minha tá um horror. Então, vamos continuando, olha. Além do reino fungi, que também faz parte dos seres bióticos, a gente vai para o protista, que são aqueles seres bem pequenininhos, minúsculos, que a gente só consegue enxergar com o microscópio. No caso, eu coloquei aqui os protozoários. Olha só que interessante. Aqui está um protozoário, ele está se locomovendo, eu não sei se vocês conseguem reparar, mas ao redor dele, essa parte pretazinha dele assim ao redor, vocês estão vendo umas coisinhas assim se mexendo, né? É da estrutura do protozoário, tá? Ele é assim, é bem interessante. E fora os protozoários, a gente também pode colocar aqui no reino protista as algas. Aquelas que ficam no mar, pronto, são as algas, tá? E olha só, e para finalizar, a gente tem o reino monera, que eu falei aqui para vocês, que é um reino muito importante, porque é o reino onde está inserido as cianobactérias, que eu estou mostrando aqui para vocês, que são conhecidas como as algas azuis, que elas fazem aquele processo de fotossíntese que ajudam a gente a respirar. Estão lembrados? Pronto. Eles fazem também parte dos seres bióticos, tá? Então, a gente já fechou aí a cadeia dos seres bióticos. Lembrando que nesse reino monera a gente tem as bactérias e as cianobactérias, tá certo? Aí ficou mais fácil. Se os bióticos são os seres vivos, os abióticos são os seres o quê? Não vivos, que é o que a gente fala, para facilitar esse nosso entendimento. Ó, é uma matéria inorgânica ou uma matéria sem vida. Ela ajuda a ter
vida, mas ela em si não tem vida, tá bom? E ela é muito importante no ecossistema. Ela é tão importante quanto os seres vivos. Quais são esses elementos? Esse daqui tá bem fácil. Dá para vocês identificarem qual é? Porque vocês estão muito paradinhos aí. Qual é esse, professora Mauricélia? Eles estão dizendo aí pra gente? Falaram alguma coisa? Não, a Yasmin está dizendo que gostou muito de ver o fundo do mar, tem muitas coisas lindas. Tem mesmo. O Lucas disse que está olhando aí nessa tela, está vendo a luz. É a luz. Ana acha que é o sol. É a luz, muito bem. A gente está falando aqui a luz. Por que eu não estou colocando um sol? Porque o ser humano é pense no animalzinho inteligente, é o tal do ser humano. Ele criou outros tipos de luz, gente. E não só essas luzes fazem também as plantinhas crescerem, os animais se desenvolverem. Então, por isso que eu não coloquei só o sol, eu coloquei a luz no geral, tá? E olha só, tem mais coisa. Tem o quê? A temperatura. Dependendo da temperatura, se ela estiver muito elevada ou se ela estiver muito abaixo do esperado, que o animal está acostumado a viver, ou que a planta está acostumada a viver, o ser vivo está acostumado a viver, ele pode vir a morrer. Porque se ele não estiver habituado, imagina vocês no calor do deserto do Saara a 50 graus Celsius. Só para vocês terem uma ideia, a média aqui é de 28 a 30 mais ou menos. Quando passa disso a gente já fica morrendo de calor. Não é isso, professora Mauricélia? Ou eu estou falando errado aqui? As pessoas aqui não estão habituadas a essa temperatura? A gente que mora no Recife está habituada a temperaturas mais altas, né? Aí você falou que passa disso a gente fica morrendo de calor, mas também se diminui muito a gente já fica morrendo de frio. É verdade, porque eu mesmo, olha, de manhã cedo, não sei vocês, tá? Mas eu boto meu casaquinho para vir trabalhar todo dia, porque de manhã tá fazendo um friozinho bem legal aqui no Recife. E é isso mesmo que a professora Mauricélia falou. Aqui a gente está habituado até a temperaturas mais elevadas, mas não passando dos 40 graus Celsius. E lá no deserto do Saara, isso é fichinha, gente. 50 graus é o mínimo que eles chegam. Então, para eles, ó, é normal. Então, fora isso, eu tenho umas moléculas aqui, ó, com os nomes bem diferentes assim, ó, vibrando por aí. Isso aqui, gente, são os nutrientes. Os nutrientes a gente encontra onde? Nos alimentos que a gente consome. As plantas encontram aonde? Encontram no solo. A gente também pode encontrar onde? Na água. Então, os nutrientes são importantes para os seres vivos poderem viver. Olha só mais o que a gente encontra aqui. Ah, eu falei dele. Olha só onde é que a gente está em pé agora. Onde é que eu estou aqui em pé? Aí vai ter um engraçadinho que vai dizer assim, ah, você está em cima de um carpete. Mas o prédio que eu estou aqui agora, ele está aonde? Ele está fincado aonde? Ele está no mar? Ele está no ar? Ou ele está aqui, ó, no solo? Ele está onde? No solo. Então, nós, seres vivos, nós, os humanos, precisamos do solo para sobreviver. Existem outros animais que também são terrestres, que precisam do solo para sobreviver. Já existem outros animais, que são os marinhos, que precisam da água para sobreviver. Tem essas duas características que são para seres diferentes. Mas para nós que somos seres terrestres, o solo é extremamente importante. Por dois fatores. Primeiro, que é o local onde a gente vive. E segundo, que é graças a esse solo que a gente pode fazer as nossas construções. Entre elas, as plantações para a gente tirar o nosso alimento, as nossas casas, os nossos hospitais, as nossas escolas. Então, a gente precisa do solo para tudo. E o solo precisa também ser bem tratado, bem cuidado. Porque a gente precisa dele, a gente depende dele para sobreviver. Continuando, tem mais o que? Ah, eu falei, né? A água. A água, apesar que a gente não mora dentro da água, mas a gente ingere água, que ela é muito importante para a nossa digestão, principalmente para a nossa circulação, para a nossa hidratação. Fora também, né, que um banho de vez em quando é bom, né, professora Mauricélia? Isso. É bom para a gente, é bom para os outros. Um banho, lavar roupa, limpar a casa. Então, a água é muito importante. Eu sempre digo que eu prefiro ficar sem luz do que ficar sem água.
ficasse para aquela pessoa que limpa a casa, sabe como é ficar sem água? É o ó. Para quem gosta das suas plantinhas também, ficar sem água, ó. E a Não é Yasmin legal. está dizendo aqui que sem água ninguém vive. E sem água ninguém vive. Isso. É verdade. E olha só, tem mais coisas aqui, ó, mais elementos abióticos. Vocês estão reconhecendo essa cidade aqui, gente? Escuta esse som. Faz assim, ó. Tá vendo? É a nossa cidade no dia de chuva, tá? Esse vídeo aqui quem gravou foi a professora Keise Marinho, lá da casinha dela. E ela tá mostrando aqui pra gente, acho que foi da casa dela isso. Tá mostrando aqui pra gente o barulho do vento, gente. E tá ventando ultimamente, não tá, professora Mauricéia? Ultimamente tá tendo um vendaval aqui na nossa cidade, que é um caso sério. Eu nunca vi tanto vento passando por aí, minha gente. Mas o vento também é muito importante para os elementos abióticos. Sabe um exemplo bem simples? Graças a esse vento, que passa por uma florzinha, ó, e a florzinha pega as sementes e vai levando bem a longe. E quando essas sementes vão voando, elas caem no solo e elas conseguem germinar. Então, graças ao vento, também existe essa perpetuação da espécie das plantas. Tem mais coisa aqui, ó, para vocês lembrarem bem. Elementos bióticos são os seres vivos. Os elementos abióticos são os seres sem vida. Mas um não consegue viver sem o outro. Eles têm que estar equilibrados no ecossistema, gente. Não esquece isso, tá bom? Então, vamos conhecer um pouco mais sobre um ecossistema aquático que eu mostrei aqui para vocês. Foi a Yasmin, não foi, professora Mauricéia, que falou que gostou de ver? Sim, o fundo do mar aqui? Bonitinho, olha que coisa linda. Aqui a gente tem vários tipos de seres. Tem abióticos e tem bióticos. Será que agora vocês conseguem identificar quais são? Agora é com vocês. Vamos lá pensar? Quais são aqui? Quais são os seres bióticos e abióticos? Lembra aqui, seres bióticos são os seres com vida e os seres abióticos são os seres sem vida. Então, vou voltar aqui, antes de eu mostrar lá a última página, para vocês irem me dizendo. E aí? E agora, professora Mauricéia, será que nossos estudantes vão conseguir identificar? Olha só, eu não sei se eles vão conseguir identificar, mas a Yasmin está aqui admirando o fundo do mar e o peixe, dizendo que está lindo. Então, Yasmin, vamos agora identificar no ecossistema os seres bióticos e abióticos. Isso mesmo. Vamos lá. Quais são desses seres que vocês estão conseguindo observar aqui que têm vida? A Ana falou que os bióticos são os peixes. Os peixes, muito bom. Mas lembra que existem ainda outros reinos dos seres vivos que eu mostrei lá para vocês? Vocês estão lembrados que naqueles reinos dos seres vivos tem outras coisinhas também? Olha só, observa. Fora os peixes, mas o que está se mexendo aqui? O que é mais que tem por aqui que está se mexendo, olha? Temos o que aqui? Qual é o nome do local onde é que a gente está falando aqui? A gente está falando, ó, barreira de corais. O que é, então? Aí a Ana falou que os corais mais lindos que eu já vi são os corais. Justamente, os corais. A pessoa vai forçando, vai saindo. Ó. A gente pode observar logo de cara aqui, dos seres vivos, dos bióticos, que a gente vê aqui são os peixes e são os corais. Maravilha. Agora vamos para lá. Os sem vida, os abióticos, quais são? Os abióticos, acho que estão pensando, professora. Vamos pensar, olha só. Esses peixes e esses corais, eles estão aonde? Onde é que eles estão? Eles estão precisando de quê ali para estar sobrevivendo? Para poder estar florescendo assim bonito? Esses corais vão precisar de quê? A Ana fala que eles estão no mar. Estão no mar. E o mar é o quê, gente? O mar é a água. Então, eles precisam da água, que são já os seres abióticos. E mais o quê? Lembra que eu falei para vocês que tinha um peixe aqui entrando no mar? E esses peixes são o quê? São peixes de quê? Vai pensando aí.
Aí os feixes, que a gente pode dizer que são os raios, né? Que estão adentrando aí essa água, está tornando mais claro, mais escuro, uma Isso. tonalidade diferente. Esses raios, que raios são esses? Está se referindo a quê? Essa é gente, outra dica. Vocês têm que pensar, esses corais, eles precisam desse raio também para eles poderem se desenvolver bem. Por quê? Porque esses raios, eles fazem diferença na temperatura, olha, já estou dando uma dica, ó, para a temperatura do mar. Porque se for muito quente, esses corais aqui não sobrevivem, muito menos os peixes. Então, a gente está falando o que aqui? Os raios solares, que a gente consegue captar o que daí? A gente consegue captar, a luz, que são também outro componente abiótico. E olha só aqui a lista que eu trouxe para vocês, ó. A gente coloca aqui a água do mar, que é muito importante para esses animais estarem inseridos. Os ventos, por que eu coloquei vento aqui? O que acontece com o vento no mar? Será que vocês sabem me responder? Eu vou esperar a resposta chegar. A temperatura que eu falei para vocês também, que é muito importante, porque esses raios solares batem ali no mar e esquentam essa água, isso também tem que estar em equilíbrio no ecossistema. A gente tem a luz, que é importante para o desenvolvimento desses animais. A gente tem de bióticos aqui, os peixes e as algas também que estão aqui inseridas. E faltou colocar aqui os corais, que eu já falei com vocês logo mais, não foi? Agora, por que o vento é importante aqui? O que o vento faz na mar? E aí, gente? Olha, não, acho que estão com dúvida em relação a isso, porque a Ana ficou perguntando se o vento formava um furacão, um tornado. É disso que nós estamos falando? O vento, gente, faz a onda no mar. A ondazinha no mar. E também tem que se tomar cuidado com esses ventos, porque se o vento for muito forte e fazer ondas muito profundas, pode o quê? Danificar tanto esses peixes quanto esses corais e essas algas que estão presentes aí. Tudo isso a gente leva em consideração, tá certo? Então, são coisas que a gente tem que prestar atenção quando olha. Sim, quando você olhar, você vai ver várias coisas nesse ecossistema e tudo tem que estar interligado e em equilíbrio. Mas a nossa aula já acabou, professora Mauricéia. Olha que pena. Ah, uma pena. A gente Não estava é? aqui passeando por esses ecossistemas, né? A gente caminhando e vendo tanta coisa legal, e aprendendo. É uma pena mesmo. A gente ia até jogar, mas não vai dar mais tempo não, gente. O jogo fica para depois, tá bom? Foi muito bom estar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da nossa aula. Ó. Um beijo grande para vocês e até a próxima.